Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos no discipulado nível 4 e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é a sequência do que nós já estamos falando no decorrer das últimas ministrações, que é sobre cura interior. Amém, irmãos? Então nós já falamos sobre alma, sobre fragmentação da alma, e hoje nós vamos falar sobre essa dádiva que o Senhor nos possibilita, que é termos a nossa alma curada, sarada para a glória do Senhor. Amém? Abra comigo em Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler o versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração como é de costume. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos possibilita nesta noite de nos reunir na Tua casa, na Tua igreja, na casa de oração, para mais uma vez, Senhor, mergulhar, Pai amado, nesse assunto tão abençoado e ao mesmo tempo tão profundo, que é as questões do homem interior, as questões da alma, as questões daquilo que precisamos alcançar em Ti, para que possamos estar livres, libertos, andando de cabeça erguida, altaneiramente, buscando ao Senhor com os nossos sentimentos, as nossas emoções equalizadas, saradas, curadas por causa do Seu poder e por causa da Tua unção. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, visita-nos, Pai, cerca esta igreja com uma muralha de fogo, dai-nos, Senhor, Pai amado, o entendimento correto. Tu és o mestre nesta noite, Senhor, Pai amado, inspira-nos, Senhor, conforme a Tua unção, inspira-nos conforme a Tua palavra, o Teu poder. O Senhor toma a Tua posição de mestre nesta noite, Pai amado, no nosso meio, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu repreendo toda a obra do diabo, eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito de Satanás que se levanta contra a obra de Deus, contra o entendimento do reino, em nome de Jesus Cristo, que bata em retirada, caia por terra, seja amordaçado, seja expulso, repreendido, e que o Senhor, Pai amado, nos esconda no oculto do Teu tabernáculo, que tudo que for dito, Senhor, Pai amado, esteja oculto diante dos nossos adversários, e que cada um que estiver ouvindo esta mensagem, que possa encontrar nas palavras do Senhor a Tua libertação, a cura, pelo menos o caminho da libertação, o caminho da cura interior. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Glória a Jesus. Esse texto de Isaías, irmãos, é um texto que nós temos o cumprimento dele no Novo Testamento. Se você tiver curiosidade depois, você leia Lucas capítulo 4, versículo 18, aonde o Senhor Jesus, num dia de sábado, ele entra na sinagoga e ali ele toma o rolo, porque esse era o costume dos judeus ali, e ele toma o rolo e ele procura o texto em Isaías capítulo 61, versículo 1. Na época de Jesus não tinha ainda as divisões de capítulos e versículos, amém, irmãos? Então era o rolo do profeta Isaías, era o livro do profeta Isaías. Então tinha ali todo escrito desde o capítulo 1, hoje que nós temos, até o final do livro. Então imagina que Jesus ele teve que procurar esse texto. Ele procurou esse texto, ele achou esse texto e ele leu esse texto dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregoar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E aí ele entrega o rolo para o assistente do templo e ali ele se assenta.
e todos ficam ali com os olhos arregalados, esperando para saber o que Jesus iria falar, o que Jesus iria pregar a partir deste texto. E aí Jesus, ele faz uma declaração que hoje vale para nós, nesse contexto de libertação e de cura interior. O Senhor Jesus, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura diante dos teus olhos. Então, quando ele fala aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, aqui Jesus está dizendo que o espírito de libertação, o espírito de cura, o espírito de restauração dos contritos de coração, o espírito da liberdade dos cativos e dos presos, esse espírito está sobre Cristo, está sobre Jesus, e ali ele coloca como sendo parte do ministério dele, o ministério de libertação e o ministério de cura. Jesus ele tinha vários ministérios enquanto ele estava na terra. Ele tinha o ministério do ensino, ele tinha o ministério da cura, ele tinha o ministério de profecia, ele era um profeta, ele tinha ministérios de revelação. Porém, aqui Jesus ele também declara possuir um ministério de cura e de cura interior e também de libertação. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim. Pensa em Jesus colocando essa possibilidade para os cristãos poderem seguir os seus passos, poderem seguir os seus caminhos. Então, irmãos, nós estamos falando de um assunto bíblico. Nós estamos falando de um assunto que hoje faz parte da vida do cristão, da vida do crente. O crente que acha que, porque eu estou em Cristo, nova criatura as coisas elas passaram, isso tudo se fez novo, e acha que não precisa fazer mais nada, esse cristão, ele está se isentando desse tão ministério, está se privando, na verdade a palavra mais adequada, ele está se privando deste ministério tão importante que é o ministério da cura interior. Amém, irmãos? Então, se nós somos cristãos, seguimos os passos do Senhor Jesus, e se Ele possui esse ministério sobre a vida dele, o Espírito estava sobre ele para ele poder fazer essas coisas, nós também podemos fazer. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, primeira questão que nós precisamos colocar aqui em cima da mesa, para podermos entender essa questão de cura e de libertação, né? Cura interior e de libertação, é a questão do pecado, né, irmãos? Nós temos falado muito sobre o pecado e vamos falar até quando o Senhor assim nos permitir, porque o maior mal da humanidade tem sido o pecado, que tem afastado as pessoas de Deus. O pecado, ele tem esse poder maligno, esse poder terrível, cruel, de poder afastar as pessoas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender um princípio que rege essa questão do pecado, que quando nós pecamos, nós damos um direito legal ao inimigo. Nós damos uma legalidade para os nossos adversários, que são o Satanás e os seus anjos, né, caídos. Então nós damos esse direito, essa legalidade, para quê? Para que eles possam nos prender, nos oprimir, irmãos. Possam nos prender e nos oprimir, por quê? Porque só existe um motivo para que isso aconteça. Por que isso acontece? Por que o diabo ele pode nos oprimir e ele pode nos prender quando nós estamos na prática do pecado? Porque a iniquidade, ela nos afasta de Deus, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 59, no versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: mas as vossas iniquidades, Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que diz a palavra do Senhor, que o pecado, ele tem esse poder maligno de nos separar de Deus.
Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Mas essa separação, essa iniquidade, esses pecados aqui que Isaías está declarando, ele está falando de algo quando cria-se raiz dentro da nossa alma. Hoje nós estamos vivendo no período da graça, nós estamos no ano aceitável do Senhor, nós estamos vivendo a nova aliança em Cristo, que nos dá livre acesso ao trono da graça para alcançar misericórdia no tempo oportuno. E então, irmãos, nós no nosso contexto, nós não podemos pensar que se eu simplesmente cometer um pecado, já acabou para mim, o diabo entrou na minha vida, Deus já virou as costas para mim, Deus encobriu o rosto. Não, irmãos, aqui quando o profeta Isaías usa a palavra iniquidades, ele está falando de algo que traz a profundidade do pecado na nossa vida. É quando o pecado cria raiz, é quando o pecado não é só mais um fruto da carne, é quando o pecado vira uma raiz de iniquidade, arraigada na nossa alma. E aí sabe o que acontece, irmão? Aqui nós encontramos em João 8, versículo 34, quando Jesus ele diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós estamos aqui falando da possibilidade de quando nós começamos a cometer pecado de maneira deliberada, que o pecado ele já não é mais um acidente na nossa vida, que o pecado ele já se torna algo comum, um hábito, né? Nós começamos a deixar que o pecado aprisione a nossa alma. Então aí nós damos o direito legal para Satanás aprisionar e oprimir as nossas vidas. Mas aí, irmãos, o que acontece? Nós temos que nos arrepender de nossos maus caminhos. Nós precisamos nos voltar a Cristo, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar de direção. Por isso que o arrependimento, a palavra arrependimento é traduzido da palavra metanoia, que significa mudança de mente. Você está caminhando, o pecado ele te afasta de Deus, ele te leva para um caminho que conduz à morte, um caminho largo, um caminho de prazer terreno, um caminho de prazer mundano, mas o seu fim é a morte. Aí nós mudamos a nossa mente, nós nos achegamos de volta no caminho do Senhor, nós mudamos a trajetória, nós nos convertemos, irmãos. Quando você está numa estrada e aparece uma placa conversão à direita, significa que você vai sair daquele caminho e vai entrar para um novo caminho, você vai fazer uma conversão. Isso é o princípio que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então Satanás ele tem sim o poder de aprisionar a alma humana, ele tem sim o poder de oprimir as vidas, de trazer enfermidades, de trazer opressões, mas irmãos, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, e se nós se arrependermos dos nossos pecados, se nós arrancarmos as raízes de iniquidade da nossa alma, então assim nós estaremos prontos para viver uma vida abençoada de comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porque toda legalidade ela pode ser quebrada, né? O diabo ele é um ser legalista, e toda legalidade ela pode ser quebrada pela oração e pela confissão de pecados. Essa legalidade que nós deixamos, nós abrimos para o diabo atuar na nossa vida, ela é quebrada quando nós renunciamos, quando nós confessamos o nosso pecado para Deus e renunciamos a essas práticas de iniquidade. Então é como se aquela porta que o diabo estava tendo acesso nas nossas vidas, ela é fechada novamente, e nós temos a possibilidade novamente de prosseguir diante da nossa vida de santificação. A santificação é um processo. Quando Jesus falou para aquela mulher adúltera, né? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Porque ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali nenhum deles ficou. E aquela mulher disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus disse: eu também não te condeno. Então vai e não peques mais. Sempre nós temos que ter isso
pronto no próximo passo, a partir do momento que nós cometemos o pecado. Nós precisamos ter o nosso ouvido inclinado para a voz do Senhor Jesus, que diz para nós: vai e não peques mais. Porque se você se arrepende já na premonição, né, já prevendo que você vai pecar de novo naquele mesmo pecado, então você ainda não encontrou o caminho do arrependimento. Lembra do discipulado nível 2, quando nós falamos do que Esaú buscou o arrependimento com lágrimas, porém não encontrou, né, irmãos? Então não é somente lágrimas que vai trazer arrependimento para a nossa vida, mas é uma metanoia, é uma mudança de mente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, quando nós oramos, pedimos para Deus perdão, nós quebramos, sabe, com uma oração de renúncia. Então, irmãos, a gente se sente mais livre, a gente se sente pronto, sabe, para estar na presença do Senhor. Mas, irmãos, o problema não acaba aí, irmãos. O problema não acaba aí. Por quê? Porque as feridas da alma, elas também podem ser prisões espirituais. As feridas da alma também podem causar paralisia espiritual na nossa caminhada cristã, irmãos. Às vezes parece que as coisas não andam na nossa vida cristã, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Pastor, eu oro, eu busco a Deus, mas parece que eu não sinto mais a presença de Deus, parece que eu não tenho força para estar na presença de Deus. Irmãos, isso é o pecado trazendo à tona as feridas que ainda ficaram na sua alma. Por isso nós precisamos tocar nesse assunto de cura interior. Amém, irmãos? Nós temos uma igreja doente, nós temos uma igreja ferida, nós temos pessoas que são feridas pela própria igreja, irmãos. Isso é terrível quando nós encontramos essa realidade na noiva de Cristo, onde pessoas que se iludem com falsos pregadores e falsos profetas, que profetizam e prometem mundos e fundos, e aí não acontece, irmãos. E aí o povo de Deus fica ferido, desacreditado, descrente, incrédulo quanto às coisas de Deus. Tem muita gente prometendo aquilo que Deus não prometeu. Tem muita gente profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. E isso tem causado feridas dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós vemos pessoas que não conseguem se firmar mais. A pessoa fala: eu oro em casa, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo mais ir para a igreja porque eu fui muito ferido, muito machucado por pastores, por obreiros, por profetas, homens e mulheres de Deus que foram pegos em mentira, foram pegos em engano. Irmãos, isso causa muitas dores na alma que precisa ser curada e precisa ser tratada. Irmãos, todo o processo de libertação precisa vir acompanhado de cura interior. Então não adianta, irmãos, eu chegar na igreja, no ministério de libertação, falar assim: irmão, pastor, ora por mim, expulsa os demônios, né? Eu quero me libertar dessa opressão, eu quero que o pastor ore para que eu seja livre dessa opressão maligna. Mas aí, irmão, não adianta só você ser livre da opressão maligna, você precisa ser curado na sua alma, você precisa ter a sua alma curada e as feridas cicatrizadas, irmãos, porque muitos de nós estão com feridas abertas na alma. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim: eu não consigo perdoar? Seja o pastor, seja a igreja, seja o marido, seja o filho, seja o cônjuge, seja quem for. Tem gente que quando pensa em determinada situação, uma traição, uma quebra de aliança, um adultério, tem gente que quando pensa fala: pastor, eu não consigo perdoar, porque a ferida ainda não foi tratada. Ferida aberta, quando toca, dói. Quando se lembra, dói. E nós precisamos entender que o ministério de libertação e de cura interior hoje está à nossa disposição por causa de Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui, irmãos, começar a nossa palavra primeiro falando o que não é cura interior.
Amém? Se fala muito sobre cura interior, mas eu queria aqui abordar primeiro o que não é cura interior. Irmãos, cura interior não é psicoterapia. Eu, com todo respeito, irmãos, aos psicoterapeutas, né? Homens que estudaram, pessoas que passaram anos no banco de uma faculdade, entendendo a antropologia, entendendo a psique humana, entendendo o comportamento do homem. Eu respeito muito aqueles que escolheram esse lado da medicina, mas, irmãos, cura interior não se trata de um diagnóstico psíquico. Eu, como ministro de cura interior e de libertação, eu não posso fazer uma análise comportamental, trazendo diagnósticos da vida da pessoa baseado em outras observações do comportamento humano, irmãos. Cura interior não é psicoterapia. Cura interior, ele está relacionado com questões atreladas à alma, questões que estão relacionadas ao mundo espiritual, questões que vão além, irmãos, simplesmente das questões psíquicas. São questões vinculadas à opressão maligna, são questões que estão diretamente relacionadas à nossa fé em Jesus Cristo. Cura interior não é para quem não é crente. Cura interior não é para aquele, ai pastor, tem uma pessoa lá no meu serviço, ela está em depressão, você não quer ministrar libertação e cura nela? Não, irmãos, eu não quero. Por quê? Porque isso é uma dádiva que Deus deu para o seu povo. Não adianta eu fazer um tratamento psicológico. Eu preciso colocar, a pessoa ela precisa crer primeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, precisa entregar a sua vida para Jesus, para que aí sim ela possa entender que Jesus Cristo é o único que pode curar o nosso interior. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar, para restaurar os contritos de coração. É unção espiritual, não simplesmente psicologia, amém, irmãos? Então vamos aqui retomar as questões da composição da alma, né? Nós já falamos lá uma ministração só sobre isso, mas aqui a título de introdução vale a gente voltar aqui nesse aspecto, só para nós entendermos um pouquinho do que é a alma humana, né? Quando a gente está falando de alma, às vezes fica um pouco nebuloso, fica um pouco vago. O que é a alma, né? A alma é o que? É uma fumaça, né? Que, tipo, como se fosse um fantasma. Não, a alma é uma parte do ser humano que é muito complexa e que tem algumas partes, vamos chamar assim, de compartimentos que nós precisamos como cristãos compreender, né, mesmo que seja superficialmente, amém, irmãos? Então, por quê? Porque a cura interior ela trata do que? Da restauração da alma, amém? Cura interior é a restauração da alma. Então, o que compõe a nossa alma? Primeiro é aquilo que chamamos de mente, né? A mente ela abrange o intelecto, a inteligência, o raciocínio, a razão, né? Então a mente é o que às vezes a Bíblia chama de coração do homem, né? Que fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então a nossa mente não é o nosso cérebro, amém, irmãos? A nossa mente é a parte do nosso intelecto, é a parte desse homem interior que raciocina, que tem inteligência, amém? Isso é parte da nossa alma, que nós chamamos de mente. O que temos também na nossa alma? As emoções. As emoções são as manifestações dos sentimentos. Então, quando a Bíblia fala sobre sentimentos, ela fala no imperativo. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos alegrar, lá em Filipenses, ele fala que é como se fosse uma obrigação nossa se alegrar. Mas como que eu me alegro? Como que eu decido me alegrar? Porque os nossos sentimentos, nós confundimos sentimentos com emoções. O sentimento é uma decisão da sua alma. A emoção é o fruto dos seus sentimentos.
Então, se você se decidir se alegrar numa situação, você vai sentir as emoções daquela alegria. Se você decidir se entristecer, por isso que a Bíblia fala lá em Romanos que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Pastor, como que eu consigo me alegrar a hora que eu quero? Sim, você consegue se alegrar a hora que você quer. O diabo, ele quer nos enganar, achando que para que nós venhamos a achar que os nossos sentimentos são as nossas emoções. Não, as emoções, elas precisam ser, as emoções são os frutos dos sentimentos. Então nós precisamos o quê? Equalizar os nossos sentimentos. O que me causa tristeza? Me causa tristeza quando o meu marido, ele fala áspero comigo, ele manda eu calar a boca. Então você precisa o quê? Equalizar os seus sentimentos no sentido do quê? De orar a Deus, de pedir perdão, né? De perdoar o seu marido por ele agir asperamente com você e isso te causar emoções, dores emocionais. Então quando você ora a Deus e aí aquele sentimento ele é ajustado, então quando você ouve uma palavra de afronto, uma palavra áspera, você já não causa mais aquela emoção ruim que você sentia. Amém, irmãos? Por isso que nesses tratamentos psicoterapêuticos, o falar é muito importante. Porque no falar a cura. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Tiago, que traz essa questão de você pôr para fora as emoções, né? De você não reter emoções. Aquela pessoa que retém a emoção, ela está tendo um desequilíbrio dos seus sentimentos. Por isso nós precisamos entregar os nossos sentimentos ao Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim: que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se em forma de homem, e sendo homem, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala que em nossos sentimentos deve haver os mesmos sentimentos que houve em Cristo, em nós também. Então o que eu preciso fazer para cultivar esses sentimentos? Eu preciso ter uma vida emocional equilibrada. Amém? Glória a Deus. E identificar aquilo que me causa dor emocional e colocar diante do Senhor. O que tem também na nossa alma? Tem a questão da vontade, né? A vontade é onde as decisões do homem se formam, né? Onde ela pode receber influências. Então, se está frio e você está lá debaixo do cobertor e o relógio toca às 6 horas da manhã para você ir trabalhar, aquele friozinho e aquele quentinho do edredom pode influenciar na sua decisão de falar assim: hoje eu não vou trabalhar. Aleluia. Então a vontade é o que nos move a tomar as nossas ações. Nós precisamos ter vontade de fazer as coisas, nós precisamos ter vontade de estar na igreja, nós precisamos ter vontade de servir a Deus, nós precisamos que a nossa vontade esteja diante do Senhor, entregando a nossa vontade ao Senhor, para que o Senhor nos motive. E aí nós começamos a ter aquela diferença, né? A diferença entre o que serve e o que não serve, a diferença de sermos motivados por uma força superior que está agindo na nossa vontade. Pastor, mas você se esforça demais para fazer a obra. Irmãos, mas para mim isso é um prazer. Então essa vontade que eu tenho de servir a Deus é algo sobrenatural. Por quê? Porque eu entreguei a minha alma a Cristo. A minha alma está sendo lapidada pelo Espírito Santo, e eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar também na minha vontade, porque nós queremos fazer a nossa vontade. E quando nós renunciamos à nossa vontade, então o que acontece? Nós fazemos a vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus é renunciar à nossa própria vontade, e isso nos torna um homem segundo o coração de Deus, como Deus testemunhou do seu servo Davi lá no Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Nós temos também o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é onde
todas as decisões são tomadas. Então a vontade é onde as decisões são formadas, e ali o livre-arbítrio é onde a decisão é tomada. Não, eu vou levantar porque eu preciso trabalhar, senão meu patrão vai me mandar embora. Não, eu preciso ir para a igreja porque eu estou convencido que quando eu estou na presença do Senhor, o Senhor, Ele se agrada da minha vida e eu quero adorar ao Senhor. Eu estou convencido que quando eu sirvo ao Senhor, as minhas obras não são em vão, meu esforço no Senhor não é em vão, e aquela vontade de ficar em casa, ela é substituída pela decisão do meu livre-arbítrio de poder fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. As decisões, irmãos, o livre-arbítrio não pode ser, não é de responsabilidade senão do homem. O livre-arbítrio é responsabilidade nossa. Nem Deus pode interferir no nosso livre-arbítrio. É pesado falar isso, mas é a pura verdade. A Bíblia diz que os israelitas, eles tinham um coração tão duro que eles resistiam ao Espírito de Deus. A maior prova que o livre-arbítrio é uma responsabilidade total do homem é que o homem pode resistir a Deus. Como pode, né, irmãos? Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Esse Deus que oferece uma salvação tão graciosa que não custa nada, quer dizer, não custa nada para nós, porque já custou para Jesus Cristo lá na cruz, e ainda o homem pode resistir e falar: eu não quero Jesus. Amém, irmãos? Então o livre-arbítrio, irmãos, é decisão nossa. Ah, mas o diabo tem me influenciado. O diabo, ele pode até te dar algumas sugestões na sua vontade, mas o livre-arbítrio é teu. Deus te deu a capacidade de falar sim e de falar não. Deus te deu a capacidade de resistir ao pecado ou cair em tentação. Deus te deu a capacidade de tomar a decisão por Cristo ou rejeitar a graça. Deus te deu o livre-arbítrio, e é pelo seu livre-arbítrio que Deus irá te julgar. Amém? Glória a Deus. Tome cuidado com as suas decisões. Ai, pastor, porque eu não consigo. Irmãos, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como você não consegue? Você consegue, porque Deus te deu esse poder de decisão. A vida é tua. Lá quando nós falamos lá no começo em João 8,34, que fala que quem está ali na prática do pecado é escravo do pecado. Por quê? Porque não se sujeitou a Cristo. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo de Jesus. E Jesus, Ele nos dá a possibilidade ainda, nos dá a liberdade de servirmos por amor. Jesus não está com um chicote nas mãos, estalando nas costas de quem não nos serve. Não, Jesus, Ele nos convida a servi-lo em amor, em obediência, e ainda nos promete a recompensa eterna. Ele diz: não juntai tesouros na terra, que a traça corrói, mas ajuntai tesouros no céu, porque até um copo com água fria que nós dermos a um dos pequeninos dele, será recompensado. De maneira nenhuma perderemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Amém? Glória a Deus. E nós temos também o que não apareceu lá naquela ministração da composição da alma, que nós chamamos de inconsciência, né? O inconsciente do homem. Lá nós ajuntamos ali como sendo a parte da alma que está relacionada à mente, falando dessa questão da memória. Mas o inconsciente é interessante também nós abordarmos, no sentido de que o inconsciente é o lugar onde tudo é gravado, irmãos. Esses dias eu ouvi no rádio um delegado lá da Polícia Federal, falando sobre as questões aí das fake news, da política, que nós estamos aí prestes a eleger o nosso futuro presidente. E ele disse assim: na internet não existe anonimato. Falou: na internet não existe anonimato. Nós temos tecnologia suficiente para rastrear até onde nasceu a mensagem.
é como se fosse o disco rígido da nossa alma, é onde tudo está armazenado, é o HD, é onde, mesmo que você aperte o delete, né? O Daniel ali conhece um pouco melhor essa questão de informática, ele sabe que quando você dá o Ctrl Del, o Shift Del, para deletar o arquivo, mesmo assim ele ainda pode ser encontrado lá dentro do HD, ele pode ser encontrado no disco rígido. Nunca, não é possível você simplesmente achar que pedindo perdão para Deus você já deletou as feridas da sua alma. Você recebeu sim o seu perdão, mas ainda você tem algo para tratar com você mesmo, amém, irmãos? E ser liberto dos traumas e das opressões e das dores e das tristezas, daquilo que parece que, mas eu já não lembro mais, mas está gravado lá no interior da sua alma, lá no seu inconsciente, lá onde tudo é gravado. Irmãos, nós não temos acesso a essa parte da alma, né? O inconsciente, nós não temos acesso, mas você pode ter certeza, irmão, que o inconsciente exerce influência nas nossas decisões, exerce influência no nosso livre-arbítrio. Você já viu aquela pessoa que ela é muito brava? Já viu aquela pessoa que ela está sempre com a guarda levantada? Geralmente é uma pessoa que foi ferida na alma, é uma pessoa que já sofreu muito no passado e agora não consegue mais confiar, ela não consegue mais se render a um relacionamento, ela não consegue mais entregar ali o seu sentimento. Por quê? Porque ela foi ferida e aquilo está lá guardado no seu inconsciente, ela reage involuntariamente, porque o seu livre-arbítrio recebe a influência através das emoções e através do seu inconsciente, amém, irmãos? E aí o último ponto, que é a questão da consciência, né? Que é o chamado de voz da alma, né? Que é onde a nossa consciência, ela nos aprova e ela também nos reprova, né, irmãos? Então, irmãos, a consciência, ela ora nos acusa, ela ora nos elogia, amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo fala sobre isso numa das suas cartas. Por quê? Porque é como se fosse aquela voz da alma. É quando, sabe, você sabe que está fazendo coisa errada, irmão. Quando a pessoa ela vai pecar, ela sabe que ela está pecando. Ela não está sendo iludida, sabe, por uma emoção. Ela sabe que o que ela está fazendo não é certo. As pessoas, elas já têm isso por naturalmente, irmão. Você não precisa ser crente para você saber o certo, o que é certo e o que é errado, né? Às vezes a Eloá está assistindo uns videozinhos lá no YouTube e ela vê às vezes uma pessoa ali com uma máscara, ela já, tá amarrado, né, papai, tá amarrado, e ela mesmo já muda, ela já sabe o certo e errado com 2 anos e meio, né, irmãos? Ela já sabe ali, ela já tem uma percepção, e isso aí é fruto, pelo menos eu creio dessa maneira, que é fruto de quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então naquele momento a sua alma teve o que? A consciência. Naquele momento ela teve ali aquela consciência moral, ela sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas saiba de uma coisa, irmão, Deus está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes o que você acha que é mal, às vezes o que você acha que é bom, às vezes está longe do conceito de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E também a questão da consciência dos absolutos. O que é os absolutos? O que são os absolutos? São as verdades que nós construímos na nossa consciência como sendo uma verdade absoluta. Irmãos, você já tentou discutir sobre Bíblia com testemunha de Jeová? É muito complicado, irmãos, porque eles são treinados para falar que o nome de Deus é Jeová e se fora disso não tem salvação. E isso é muito terrível. Você já parou para falar com um espírita sobre o Evangelho? Uma vez eu falei para uma menina que trabalhava comigo, que era espírita, e eu falei assim, ó, eu depois de tantas tentativas evangelizando a moça, né, aí eu cheguei num momento assim de um desequilíbrio emocional meu, né, uns sentimentos ali desequilibrados. Eu cheguei para a menina e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma sugestão, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que testar os espíritos, provar os espíritos, que aquele que se diz ser do Senhor, né, o espírito que é de Deus, ele diz que Jesus Cristo veio em carne,
Por que quando você for lá no centro e você for ali, né, conversar ali com as entidades, com os guias, por que você não fala para ele falar a verdade em nome de Jesus? Aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim: é porque você não entende. É como se fosse um amigo, que se eu falar um negócio desse, é como se eu estivesse desconfiando da amizade, né, desse espírito. Então eu falei assim: meu Deus, isso é um falso absoluto. A pessoa, ela crê, ela acredita naquilo que para ela é uma verdade absoluta, mas irmãos, a sua consciência pode te pregar uma peça. Já viu aquelas pessoas que vêm da religião e elas vêm muito decepcionadas quando descortina a verdade? Quando elas têm por si que aquilo que ela tanto acreditou por tantos anos, geralmente as seitas são assim. Pessoa que sai de uma seita, ela sai assim, ela fala assim: puxa, como eu pude acreditar por tantos anos? Porque na sua alma existe algo chamado consciência de absolutos. Amém, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós acreditamos cegamente, fiamente. Nós temos que trazer tudo à luz da palavra de Deus. Então, quando alguém te anunciar uma verdade absoluta, vai procurar na palavra, vai procurar o que Jesus diz sobre isso, vai pedir orientação para os seus pastores, vai pedir orientação para o Espírito Santo, para saber se aquilo verdadeiramente você pode ter como uma verdade absoluta, ou se é só um dogma de homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, para sermos curados naquilo que há dentro de nós, é necessário primeiro crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida para Ele por completo, irmão. Não dá para, vou entregar só a minha fé. Não, você precisa entregar a sua vontade, você precisa entregar o seu livre-arbítrio, você precisa entregar a sua alma para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa fazer uma obra de restauração e de cura interior. Então, como eu disse, não dá para ministrar cura interior em pessoa que não partiu desse princípio de fé em Jesus Cristo. Não dá para aquele que é crente, mas tem o coração endurecido, aquele que é crente, mas não quer ouvir, ele quer ouvir só aquilo que lhe agrada. Quando aquilo que não agrada, ele fala: mas não é bem assim. Quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de santificação, quando a gente fala de renúncia, aí, não, pastor, não é bem assim. A gente está no tempo da graça, né, pastor? Não, irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Deus. E se Deus está testificando no nosso coração e através da palavra que nós precisamos renunciar a nós mesmos, que nós precisamos renunciar a nossa vontade, que nós estamos precisando renunciar o pecado que nos rodeia, que nos oprime, que nos cerca, irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Não dá para fazer isso sozinho. É preciso ter Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador. Aí sim, irmãos, nós daremos o início a um real processo de libertação e de cura interior. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, algumas premissas básicas para o processo de cura interior. O primeiro princípio aqui é que todo o processo de cura interior existe o quê? Um posicionamento do cristão que deseja ser curado em sua alma. Primeiro é necessário que eu deseje isso, eu preciso querer. Por isso que não dá para ministrar cura interior coletivamente. Eu não posso simplesmente fazer uma oração aqui e fazer a igreja ficar repetindo orações, porque na verdade, irmãos, isso serve para o aspecto de libertação espiritual, mas não para o processo de cura interior, porque eu preciso querer ser curado, irmãos. Eu preciso desejar, eu preciso me posicionar, eu preciso saber que eu estou doente. Ninguém vai no médico se acha que não está doente, né? Sem achar que está doente. Ele primeiro reconhece que tem uma enfermidade e precisa de um médico. Aí sim ele procura um médico. Irmãos, esse processo de cura interior, ele exige a santificação da vida.
Não dá para você achar que vai viver uma vida de pecado, uma vida de qualquer maneira, e que vai ter a sua alma curadinha, limpinha, cheirosinha para o Senhor. Não, irmãos, nós precisamos renunciar ao pecado, precisamos ter uma posição de santificação. Isso é uma premissa básica, porque senão, sabe o que acontece, irmãos? Você só coloca um esparadrapo na ferida. Só coloca um band-aid na ferida. Aí você vai tomar banho, o que acontece com o band-aid? O band-aid cai. Daqui a pouco a ferida está exposta de novo. O Senhor, Ele quer curar as feridas da nossa alma. E para isso nós precisamos o quê? Ter um posicionamento de santificação. Nós precisamos, irmãos, renunciar certos sentimentos e nos afastar do pecado. Renunciar certos sentimentos é aquilo que causa emoções que influenciam na nossa alma, sentimentos que influenciam na nossa alma de maneira negativa, em que nos dá o direito de nos convencer a nós mesmos que por causa daquele sentimento nós podemos pecar. Ai, pastor, mas você sabe, né, pastor, eu estou solteiro, né? Tenho 18 anos, estou na flor da idade, os hormônios estão à tona, né, pastor? Vocês falam aí, a palavra diz que só vou ter uma vida sexual depois do casamento. Eu não quero casar lá para os 30, pastor, mas eu tenho 18, pastor. Como que eu vou suportar os hormônios, né? Eu não posso aqui dar uma masturbaçãozinha, eu não posso aqui assistir uma pornografiazinha de vez em quando. Irmãos, não dá para nos convencermos a nós mesmos que sentimentos vão poder nos dar o direito e a legalidade de ter uma vida de pecado, irmãos. Cura interior geralmente fala lá do passado. Se hoje o jovem que está ali amarrado na pornografia, o jovem que está ali mergulhado no pecado da lascívia, é porque lá atrás talvez ele já foi assediado sexualmente, lá atrás, quando muito novo, ele foi exposto à pornografia ou a qualquer tipo de sexualidade. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa alma precisa ser curada por Senhor. Amém? E o processo de cura interior precisa, irmãos, principalmente da liberação de perdão, né, irmãos? Liberação de perdão para os outros e para si mesmo. Porque um dos maiores entraves de ferida na alma é a falta de perdão. A Bíblia fala em Hebreus: não vos priveis da graça do Senhor, deixando brotar raízes de amargura. Quando fala de raiz de amargura, eu interpreto que é falta de perdão. Uma pessoa amargurada é a pessoa que não perdoa. É aquela pessoa que fala: eu não perdoo. Irmãos, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E não adianta você querer ser curado emocionalmente, ser curado na sua alma, se você ainda não consegue liberar perdão para o seu irmão. E pior, não consegue liberar perdão para você mesmo. Tem muitas pessoas que se acham indignas de Deus por cometer pecados muito graves. Irmãos, nenhum de nós somos dignos de Deus. Eu preciso aprender a me perdoar também. Senhor, da mesma maneira que o Senhor me perdoou, me ensina a me perdoar também. Eu preciso tomar posse desse perdão e me perdoar, porque senão, irmãos, você não consegue também receber a sua cura. Irmãos, existem aqui algumas etapas, né? De uma maneira, claro, muito genérica, muito superficial, mas algumas etapas aqui que a gente poderia estabelecer em relação à cura interior. A primeira é identificar as feridas. Quando você vai no médico, eu não sei se já levando a Eloá, mas se você vai no médico, você fala assim: doutor, eu estou com uma dor aqui, na região da barriga, aqui no abdômen. O que o médico vai fazer? A primeira coisa, antes de fazer raio-x, antes de fazer exame, ele vai fazer você deitar na maca, ele vai começar a apertar a tua barriga, vai dizer: é aqui que dói? Aonde que dói? Não, tá doendo, é aqui, não, é mais para cima. Aí, doutor, é aí que dói. Não dá para você iniciar um processo de cura sem antes identificar a ferida. Quando o doutor aperta bem no meio da barriga, ele não aperta com delicadeza, ele aperta mesmo. E se você está ali com algum tipo de enfermidade, aquele aperto vai o quê? Vai doer, irmão. Vai doer.
E a gente às vezes aprende que as feridas precisam ser escondidas da nossa alma. Você não pode ficar pensando nisso, você tem que esquecer. Não, irmãos, se você esquece é pior. Pelo contrário, se você quer ser curado, você precisa identificar a sua ferida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Identificar as feridas é trazer à tona o que? Os fatos que provocam dor emocional. É tocar realmente na ferida. Por isso que às vezes no processo de cura interior, de libertação, a pessoa ela chora muito, né? As emoções elas trazem, elas vêm à tona, porque ela começa a reviver aqueles sentimentos que ficaram presos lá no passado, através de uma dor emocional, através de um trauma. Então colocar o lixo para fora, reconhecer as suas feridas, para depois então assim você poder começar a ter assim uma cura interior, né, irmãos? A segunda etapa desse processo seria desfazer o que? As fortalezas da nossa mente, porque a nossa mente vai criando barreiras acerca daqueles problemas maltratados, aqueles problemas mal resolvidos. E quando se fala então de pecado, então tem outra barreira, a barreira da vergonha, a barreira, sabe, de achar que vai ser julgado. Não, imagina se o pastor sabe que eu estou cometendo tal pecado, ele vai me pôr no banco. Irmão, é melhor ir para o banco e ser curado do que ficar com uma capa de crente, ficar com um exterior feliz e abençoado, quando só você sabe a luta que você está vivendo para desfazer uma barreira, uma fortaleza na sua mente. Irmãos, isso nós conseguimos, sabe como? Abrindo mão das nossas mágoas, abrindo mão da nossa razão, abrindo mão dos nossos direitos, porque é assim que o Espírito Santo começa a tratar as nossas feridas. É quando o Espírito Santo começa a colocar o bálsamo de Gileade na nossa alma, e aquilo que causava tanta dor já começa a ser suportável, trazer à tona determinados sentimentos, quando nós desfazemos as fortalezas da nossa mente. E o final e o último passo aqui seria decidir por mudança, ter a metanoia, ter o arrependimento, porque essa mudança, irmãos, ela nos leva à cruz de Cristo. É onde nós entregamos os nossos traumas, é onde nós entregamos as nossas dores, é onde a gente chora com Deus, é onde a gente fala que nós não temos mais nada além do Senhor. É quando nós recebemos do Senhor o alívio para a nossa alma. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, texto tão conhecido que diz assim: vinde a mim, Jesus Cristo falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que Jesus diz, Jesus chama a responsabilidade para ele diz assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Tudo converge a Cristo, irmãos. Não é o pastor que vai te curar, não é o ministro de libertação que vai te curar, não é o processo de libertação das orações de renúncia e de todo aquele ensinamento que nós temos por verdade, sim, irmãos, mas não é uma metodologia que vai te curar, não, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. É quando você receber dele o fardo dele, que é leve, e você receber alívio para a sua alma. Amém? Glória a Deus. E por último aqui, a confissão, o princípio da confissão.
Todo processo de cura interior, irmãos, não adianta você falar só uma parte, não adianta você pôr para fora só o lixo da cozinha, precisa ir no lixo do banheiro, que é mais fedorento, precisa ir lá no quarto do porão da bagunça, né? Aquele quartinho da bagunça que vai entulhando a sujeira e você não limpa mais, você só vai jogando, só vai entulhando. Irmãos, é preciso também abrir o quartinho da sujeira, o porão escuro da sua alma para Jesus Cristo. Não dá, irmãos, para falar, não, eu vou falar sobre os meus sentimentos na vida familiar, mas os meus sentimentos na vida sexual eu já não vou falar, porque, né, eu tenho vergonha, né? Imagina o pastor, o que o pastor vai pensar? Irmãos, o pastor não vai pensar nada. O pastor está aqui para ser um homem de Deus na sua vida e te ajudar a você chegar na liberdade que é estar em Cristo, porque a palavra do Senhor disse que foi para se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Senhor que nos liberta, por isso nós precisamos confessar. Olha o que Tiago diz em Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Então aqui o apóstolo Tiago, ele nos incentiva a confessar os nossos pecados. Não é confessar as nossas alegrias, irmãos, não é confessar as nossas intenções, não é confessar as nossas motivações, é confessar o que, irmãos? As vossas culpas, os vossos pecados. Aí sim vocês vão orar uns pelos outros e receber a cura, para que sareis. Por isso que é tão importante pôr o lixo para fora, porque, irmãos, pecados não confessados é como o lixo no leito do rio. Aquele que olha de cima não vê, né? Vê a água clarinha, pensa que a água tá muito boa, né? A gente gosta de assistir muito aqueles programas de sobrevivência, né? E às vezes a gente vê os sobreviventes lá caminhando, né? Aquela sede, a desidratação, e já está quase ali nos últimos momentos ali das suas forças. Aí ele encontra o rio. Aí uns já querem sair beber a água do rio, mas aí os mais prudentes, seguindo a orientação do manual de sobrevivência, que eles não podem tomar aquela água, porque aquela água pode trazer mais mal do que bem se ela estiver contaminada. O pecado não confessado é como o lixo no leito de um rio, e esse lixo, ele contamina a água, ele contamina e deixa a água poluída, ele deixa a água escassa, sem vida. Irmãos, esse rio, ele gera morte, enfermidade e maldição. Por isso que eu preciso vencer o meu orgulho, por isso que eu preciso vencer as minhas fortalezas da mente e confessar os meus pecados uns aos outros. Ai, pastor, eu não queria falar sobre esse assunto com um pastor, né? Tudo bem, irmão, encontra dentro do corpo de Cristo uma pessoa capacitada, uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, que vai saber te ouvir, que vai orar com você, que vai te ajudar, porque dividindo o fardo fica mais leve, irmãos. A cura na confissão. Amém, irmãos? Um pecado, ele só é confessado quando aquele que o cometeu o reconhece como tal. Se eu não acho que aquilo que eu estou fazendo é pecado, então como que eu vou, confessar? Como que eu vou me arrepender? O arrependimento é você fazer uma autoanálise, é você fazer uma autocrítica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só na hora da ceia que temos que nos examinar, é continuamente. Examinar as nossas atitudes, examinar os nossos pensamentos, os nossos absolutos, a nossa consciência. Amém, irmãos? Nesse processo há uma ação do Espírito Santo que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8, você não precisa nem abrir que eu não vou ler, mas o Espírito Santo, ele tem esse papel nesse processo. O Senhor Jesus, ele tem a unção para nos libertar e nos curar, mas o Espírito Santo também, ele tem um papel importantíssimo nesse processo, que é nos convencer do pecado.
Se o que você está cometendo, todo mundo acha que é pecado, menos você, você precisa orar ao Espírito Santo. Você precisa falar para o Espírito Santo te convencer dos seus pecados. Você precisa falar: Senhor, me mostra o meu pecado, para que eu possa assim me arrepender. Amém? Glória a Deus. E a confissão de um pecado é o ato de fé, irmãos. Não é um ato de sentimento. Pastor, não estou sentindo. Irmão, você não tem que sentir nada, você precisa ter fé, você precisa crer em Deus. E aí quando você tiver essa fé, quando você tiver essa coragem dada pelo Espírito Santo, então você vai usufruir, você vai receber essa bênção tão maravilhosa que o Senhor preparou para os seus servos, para aqueles que foram lavados, eu repito, no sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram a sua vida santificada, é aquele que é povo de Deus, aquele que é nação eleita, aquele que é geração santa, aquele que é sacerdócio real, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, que têm certeza da sua salvação, aqueles que vão herdar a vida eterna, aqueles que são servos e adoradores do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. E graças a Deus.